Testar. E aí? Olha, eu tenho cobrado muito, e ainda agora tive alguma discussão interna, porque nós temos que tirar do presidente do Supremo o direito absoluto da pauta. Esse é um tema que vocês podem refletir, que ele é muito importante. O ministro Jobim, quando presidiu o Supremo, ele fez uma questão extremamente interessante de fazer as pautas temáticas. Porque a gente brincava, e ele brincava com muito, ele é muito interessante, que é muito inteligente, muito corajoso, que quem mandava no Supremo na pauta era um japonês que era o secretário da dupla. E é verdade, o japonês era ótimo, o Luiz. Às vezes eu queria julgar um processo, eu ia lá, falava com ele tirava o processo e julgava o processo. Era assim. E o Jobim deu uma sistematização inteligente para isso. Só que a pauta passou a ser apenas do presidente. Isso é um erro, uma concentração de poder enorme. Eu acho até que metade da pauta poderia ser do presidente. Vou explicar por quê, dentro da sua pergunta, respondendo a você, Fábio. Mas, pelo menos, a metade tinha que ser coletiva. Quando nós fomos julgar a DC 43 da presunção de inocência, a Carmen não queria julgar. Mais da metade do plenário quis, a Carmen não julgou, e isso fez uma divisão, um tensionamento no plenário inacreditável. Neste caso específico que você pergunta, é muito interessante. O ministro Barroso, embora seja um ministro extremamente duro na questão penal, talvez seja a maior frustração que nós, advogados criminalistas, tivemos. Eu respeito muito o Barroso e admiro muito, é um homem intelectual de primeira linha, mas na questão penal nós estamos sempre em lados contrários, mas na questão comportamental, na questão de costume, ele é um ministro extremamente interessante. Eu até gosto de brincar que ele resgata o Barroso que chegou no Supremo quando era professor. E, ao contrário do Toffoli, eu tenho um pleno respeito pelo ministro Toffoli e admiração, ele sabe disso, eu defendo a posição dele na maioria das vezes, mas o Toffoli é muito ligado à igreja e é um homem muito conservador. Ele tem um irmão padre e tem uma formação religiosa muito grande. Então, nós não podemos ficar presos a essas questões. Você imagina, nós temos um assunto importantíssimo de costume, que é a questão da droga, que está sendo discutido. Acho que o Supremo está tímido, mas já é um avanço. E o Congresso Nacional foge desse assunto como o diabo da cruz. E agora nós temos o ministro Toffoli, que, por uma questão também comportamental, não leva essa questão. O Fux, que eu acho que vai ser um grande ministro sobre diversos aspectos, também na questão comportamental, não sei como é que ele vai se posicionar. Então, nós não podemos ficar presos a essas questões pessoais em temas tão importantes para o país. Por isso, primeiro ponto, nós temos que bater que o Congresso Nacional tem que assumir a sua responsabilidade. O Congresso Nacional, nos últimos anos, até por causa dessa criminalização da política, se sentiu muito acuado e ficou um poder um pouco menor. Conseguiu crescer um pouco agora ao fazer o enfrentamento desses abusos do Executivo, de certa forma, sem sombra de dúvida, cresceu. Mas ainda foge de muitas pautas. Pautas de costume, pauta que vai ter dificuldade com os evangélicos, com os católicos. Então, o Congresso Nacional, ele é o caldo de cultura do Brasil, ele tem que fazer esse enfrentamento. Quem ganhar, ganhou. É assim que se faz na democracia representativa. Agora, o Supremo, nós temos muita dificuldade. Porque o Supremo, por exemplo, foi o Supremo que criminalizou a homofobia. As pessoas bateram palma. Eu achei que era importantíssimo criminalizar a homofobia, mas acho extremamente errado que seja o Poder Judiciário que o faça. Então, nós temos esse problema, nós temos que discutir a pauta. Eu agora, uma determinada revista importante me perguntou o que eu deveria perguntar o que eu poderia perguntar para o ministro Fux, que está tomando posse agora em setembro. Eu disse, olha, é importante discutir a pauta, nenhum ministro quer perder poder. Mas sabe o poder que é um ministro sentar em cima de uma pauta específica que interessa a nação, que interessa a todos? Eu dou o exemplo mais claro. Parece que eu tenho um disco rodando sobre o mesmo tema, mas é o exemplo da presunção de inocência. O ministro Marco Aurélio, o relator, queria julgar, o decano Celso de Mello queria julgar. Eu conversava com ele, despachei várias vezes, eles disseram, a ministra Carmen tem que pautar, a ministra Carmen não pautava. Então, essa questão da droga, que é uma questão extremamente importante, porque boa parte desse sistema carcerário absolutamente medieval que nós temos, ele está composto ali de pessoas que vêm das drogas e que não deveriam estar presas. Quando morre um menino, igual morreu esse agora, com 10 gramas,
ou 15 gramas, eu não me lembro exatamente, foi preso, tentaram a liberdade dele, não conseguiram, ele morreu de Covid dentro do presídio. Aí o Poder Judiciário toma um susto e vê a gravidade disso. Ou então, quando as pessoas resolvem ler, porque o brasileiro não lê, nem os advogados, às vezes nem os juízes, às vezes nem os ministros. Eles gostam de citar, por exemplo, o regime carcerário americano como se fosse algum tipo de vantagem, é o maior atraso da história do mundo. Claro, que não é o maior atraso, porque você tem países em que são piores ainda. Mas aqueles 2,5 milhões de americanos presos, a grande maioria não tinha que estar preso ali. São exatamente frutos desse combate que foi feito, a época começou com o Clinton, de combate à droga. Hoje estão revendo. O Brasil está indo para um lado, porque gosta de seguir os Estados Unidos, boa parte, e eles estão revendo. Então, essa questão da droga, eu sou favorável à descriminalização, sei que quando você fala isso, você tem um impacto muito forte, mas pelo menos que se discutisse um meio termo não hipócrita. A sociedade brasileira tem que ter coragem de fazer alguns enfrentamentos. Eu tenho, como cidadão, eu não tenho voz, a não ser a voz que a advocacia me deu, que para mim já é muito, e bastante para que eu possa levar essas discussões, tanto da droga, como do aborto, como dessas pautas sociais que estão acumuladas no Supremo Tribunal Federal, mas que o local natural delas seria o Congresso Nacional.